Sabe que tem clientes que fazem umas perguntas que são interessantes, né? Que Sim. saem um pouco da curva. Sim. Todo dia. Todo dia. Mas é que é interessante. Se vocês tiverem outras também, a gente pode discutir sobre essas perguntas. Mas uma que chamou bastante atenção, eu recebi na semana passada meu visto canadense saiu aqui de 10 anos. Então, tranquilo, eu posso ficar 10 anos lá? Eu recebi semana passada a pergunta, que tá falando de permanência até 6 meses. Meu visto é só de 6 meses? Ou tem muita gente que pega e fala assim, eu posso ficar quanto tempo? Eu posso ficar 6 meses lá, eu volto e fico mais 6. Olha, 10 anos geralmente é a validade total do visto, para você ter múltiplas entradas, mas o tempo de permanência quem determina é o oficial na imigração. Geralmente eles dão de 3 a 6 meses de permanência, então você não pode ficar 10 anos e o seu visto também não tem só 6 meses de validade. Esse é o tempo de permanência e os 10 anos é o tempo do visto. E é 6 meses a cada 1 ano. Então, você ficou 6 meses exato, agora, você tem que voltar e ficar no mínimo mais 6 meses fora. Perguntinha. Se eu for nos Estados Unidos e voltar, posso ficar mais 6? Não pode. Passa a vida lá, né? Você vai passar pelo oficial ali que talvez ele perceba a sua estratégia. E cancele o seu visto. Então, você tem esse risco muito grande. Então, na hora que você chega, seu visto tem validade de 10 anos. Mas na hora que você chega na fronteira, tem o oficial que vai perguntar qual que é o motivo da sua viagem. É turismo? Quanto tempo você vai ficar? Vai ficar 15 dias. Ele vai marcar no seu passaporte lá ou no sistema o tempo de permanência que você pode ficar. Normalmente vai ser 15 dias, um mês. É o que você declarou ali. Às vezes não tá lá, então ele não sabe. Ele sabe sim, fica tudo registrado no momento que você passa pela imigração. Mesmo que não esteja carimbado no passaporte, tá registrado. Então aquilo que você falou tem que cumprir. E por padrão, a permanência são 6 meses. Se for menor, o oficial vai te avisar na hora que você entrar no Canadá. Exato. Se for menos que 6 meses, ele vai te falar, você pode ficar até tal data. Então é importante prestar atenção nisso, se o oficial vai falar alguma coisa nesse sentido. E você falou agora sobre turismo, né? Na hora que você entra no Canadá, são 2 coisas que são determinadas para sua viagem. Primeiro, que a gente falou agora, o prazo de permanência. E segundo, é o que você pode fazer dentro do Canadá, né? Então, se você chegou lá, reserva de hotel, vou fazer turismo 15 dias, você está entrando a turismo. Com esse visto, você pode até estudar por até 6 meses, desde que não seja um curso superior. Se for um curso superior, você até pode, se for inferior a 6 meses, só que você não vai ter outros benefícios que esse visto de estudante poderia dar. Você até pode fazer o curso, mas é restrito ao curso, você não pode trabalhar, não vai poder fazer nada. E no máximo 6 meses. E se eventualmente você quiser fazer outra coisa no Canadá, estou a turismo aqui, achei um emprego, estou com um contrato de trabalho, quero trabalhar. Você tem que fazer uma nova solicitação no governo. Isso você pode fazer dentro do Canadá, né? Fazer um pedido de mudança de categoria. Mas você precisa fazer isso antes de começar a trabalhar. É importante. Você tá lá, você foi admitido como turista, você pode fazer turismo, permanecer no prazo que o oficial te determinou. E só. Qualquer outra coisa que você queira ficar, se você quiser, quero estudar 8 meses, 7 meses, você precisa mudar sua categoria para estudante. Sim. Porque esse visto que você tem de turista só pode estudar 6 meses. Sim. O que o pessoal pergunta muito é assim, né? Saí daqui, fui fazer um high school lá no Canadá com o ETA. Quero ficar mais tempo. E agora? Dá pra gente pedir, né? Existe o processo que pedir, você faz. Todo mundo pode, né? Possível possível mas a gente tem visto, principalmente pelo histórico, né? Muita gente estava para tentar burlar o sistema, né? Burlar, o visto de estudante está demorando 2 meses para sair, eu preciso fazer exame médico, é caro, biometria, eu vou tirar o ETA lá, eu mudo. Fácil. No início, quando começou o ETA no Brasil, isso era muito comum. Inclusive, as próprias instituições de ensino no Canadá estimulavam os estudantes a fazerem isso. Porque eles falavam até que era menos documentação que você tinha que apresentar. Sim, de fato né? De fato é. Então, só que daí o governo percebeu, né? O consulado, na época, nos alertou, falou, olha, alerte seus clientes de que isso não é uma prática correta. E aí eles começaram a cortar. Então, hoje, quem vai com ETA, existe uma barreira muito grande para conseguir mudar a categoria, né, que o ETA você entra como turista. Então, para você estudar mais 6 meses, você precisa estar como estudante. Então, essa mudança de categoria de turismo para estudante tem sido muito restringido pelo governo. Os oficiais não têm aceito, a não ser que você tenha uma justificativa muito forte para fazer esse pedido, eles não têm aceito. Então, a gente sempre recomenda, saia do Brasil com visto correto, certo, né? De acordo com o seu planejamento, né? Então, se você quer estudar mais 6 meses, você pode até pedir um visto de turista aqui no Brasil, né? Um visto temporário, não seu visto estudante, mas nesse visto temporário, você falar pro oficial na sua documentação de que eventualmente você tem a intenção de estudar mais 6 meses, que você ainda não sabe que de fato pode acontecer. Sim, vou estudar lá 3 meses para sentir como que é, se eu gostar eu fico mais. Mas aí você declara toda essa sua intenção no seu processo de visto aqui no Brasil, não do ETA, do visto.
né? No ETA você não tem essa possibilidade. Então você pede um visto, ainda que de residente temporário, né? Um visto de turismo ali para você poder estudar 3 meses. Só que na aplicação você declara, olha, eu vou lá estudar 3 meses, quero sentir, ver se eu vou gostar. Se eu gostar, eu pretendo ficar 1 ano. Porque na hora que o oficial pegar o seu processo de mudança de categoria dentro do Canadá, ele vai ter essa anotação de que você já tinha planejado, de que você já né? tinha essa intenção. Não é uma coisa que você foi... E você já foi avaliado, você tirou o visto, mandou sua documentação, o oficial avaliou. Não foi um ETA, que foi um sistema automático ali que emitiu a sua autorização. Então, isso é importante, né? Então, você sempre avaliar qual que é o seu planejamento. Você ficar um dia ilegal, ou você trabalhar sem uma permissão de trabalho, estudar sem uma permissão de estudos, é uma consequência muito grave. Mancha, né, o seu histórico, seja para o Canadá, seja para qualquer outro país. Então, né? Você está em um local estrangeiro, siga as leis que ele estabelece, né? Vamos respeitar. Os governos do Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, todos eles são interligados, né? Então, o oficial, na hora que você aplica para um visto ou na hora que você vai ser admitido em algum desses países, já está na tela dele lá. O que você fez nesses países. Sim, então, te fecha muitas portas, né? Faça as coisas corretas. E existem, né? Assim, existe um planejamento mesmo. Putz, eu vim com o ETA, não tem jeito, é isso que eu quero, eu não sabia e eu quero mudar. Existe a forma mais correta de você seguir, né? Então, é importante você buscar um aconselhamento para que você tenha mais chances, né? É um processo um pouco mais difícil, mas existem algumas alternativas que têm uma chance de sucesso maior. Ficar ilegal jamais. Sim, melhor voltar para o Brasil. Falando pro Marcelo e pra Bia, né? A gente nunca indica ETA para menor de idade para estudar high school. Justamente porque é um menor de idade, não viajar sozinho. Lá na imigração ele pode ser barrado. Então, quando eles solicitam visto de estudos para estudar, fazer o high school, ele pode apresentar carta custódia, autorização de viagem e todos os documentos complementares, né? Então, muitas mães comparam a situação do filho com outros alunos que estão já com o ETA pronto para viajar. Ah, mas por que eu gastei tudo isso? Com tradução, eles não precisaram. É justamente porque nós sabemos que eles não têm essa intenção de estudar apenas um semestre no Canadá. A maioria e sim, deles... acabar estendendo. Para infelicidade dos pais, né? E é até mais seguro, exato. E é até mais seguro para a criança também, né? Ela ir com visto de estudos, não apenas com uma autorização eletrônica. É o que a gente fala, né? Você tirar o visto, né? Nesse caso de menor de idade, você não tá só trazendo mais segurança ali para o menor na viagem dele, como para os pais também, né? Porque a criança chega na imigração, ela não tem contato com ninguém, ela não pode falar com ninguém, não pode ligar para o pai, para a mãe, para resolver alguma coisa. Você tendo o visto, toda a documentação daquele menor já foi avaliada e já está dentro do sistema do governo canadense. Então, acho que eu, como pai, né, se eu fosse mandar um filho para lá, eu iria ficar mais tranquilo fazendo dessa forma, porque eu sei que toda a documentação já foi avaliada, meu filho vai chegar no Canadá e o oficial já vai saber de todo o histórico dele. Não é que o oficial ele vai ter uma tendência a barrar o menor que tirou um ETA, não. O oficial ele tem a obrigação de avaliar a documentação porque não foi avaliada, porque não teve o visto. Né? Então, ele tem essa obrigação de saber se vai ter uma pessoa responsável por aquele menor enquanto ele estiver no Canadá, se ele tem onde ficar, se ele tem uma aceitação em alguma escola. Então, ele tem obrigação para zelar por esse menor. Sem dúvida. Né? Coisa que o consulado aqui no Brasil já faz no processo de visto. Do ETA, não é que o oficial, eles não gostam que vá para o ETA. Não é isso. É que o oficial ele tem a obrigação legal de realmente entender que aquele menor tem toda a documentação, porque é proibido um menor de idade, um estrangeiro menor de idade, não ter uma pessoa que é responsável, né? Por lei é obrigatório ter, junto ao governo canadense, uma pessoa já específica que é responsável por aquele menor. Se acontecer alguma coisa com aquele menor, aquela pessoa é que vai responder. Sim, chega clientes pra gente, fala, mas a empresa A, B ou C não me impediu, falou que eu posso sair com o ETA, vocês querem que eu faça o visto? Sim, a gente vai orientar nossos clientes da melhor forma, da forma que é mais segura para que faça aquela viagem. Então, a gente realmente vai passar. Pode ser que todas as outras agências estejam falando, vai com o ETA. A gente vai seguir de acordo com a lei. Às vezes o barato ele sai caro, né? Então tem cliente, é muita exigência, muita burocracia, tem que pagar a tradução. Não é uma questão da mundo dos vistos querer que você gaste, mas sim que você invista realmente no sonho do seu filho, nos estudos dele da maneira correta. Pra não ter dor de cabeça, segura, né? né? Porque quem faz uma viagem vai ter uma dor de cabeça, aí quer renovar, vai ter dificuldade para renovar, assim, aí quer ir para os Estados Unidos, talvez não consiga ir, quer fazer um cruzeiro, não pode. Exato. Não, teve um cliente nosso que foi com ETA,
né? O menor de idade foi fazer um high school e ele não levou a carta custódia. Então, chegou na imigração, o oficial não pode liberar enquanto ele não souber que tem uma carta custódia. Então, assim, entraram em contato com a escola, foram atrás da documentação. Nisso, o menor ficou, tipo, 6 horas na imigração esperando. Né? E isso sem contato com a família. Então, é bastante, né, desesperador, deve ser. Então, por isso que a gente sempre recomenda, e isso não é uma recomendação nossa, a gente recebe essa recomendação do próprio consulado do Canadá aqui em São Paulo, né? Então, eles mesmos recomendam que em casos de menor de idade que vai fazer o high school, tire um visto, porque além de tudo isso, a gente sabe, né, que eu acho que a maioria não volta no primeiro semestre. Né? O menor ele vai e fica encantado, como todos nós ficaríamos se faz mais um, né? Emenda mais um outro. Semestre, e faz amizades e tudo mais e acaba não querendo voltar. O desespero atrapalha muito. Tivemos casos de que uma mãe ela solicitou o visto, né, para outra agência, só que a agência ela fez da maneira errada, o visto acabou sendo negado. E daí ela solicitou o CAC conosco e queria que o aluno fosse estudar um high school com o ETA e o CAC. Nós falamos, olha, não é a forma correta, né? Não faz sentido ele ter um CAC e viajar com o ETA, até porque ele tem que pegar a permissão de estudos na imigração. Ocorreu que ele seguiu com o CAC foi aprovado, ele seguiu com o CAC e o ETA, chegou lá no Canadá, a mãe dele quis estender o processo de visto. A gente falou, olha, não é impossível, mas corre um grande risco do seu filho ter um visto negado. Então, assim, no desespero dela, dele perder as aulas, né, logo de início, que já estava para começar, ela acabou mandando ele com o ETA, e agora ele vai correr esse risco de não conseguir estudar esse segundo semestre lá no Canadá por não ter aplicado da maneira correta da primeira vez. Não, imagina, já é um nervosismo você fazer todo esse processo, passar por toda essa burocracia aqui no Brasil da forma correta. Imagina um menor de idade falando em português, outro país, né? falando português. Aí o menor de idade em outro país ter que falar inglês, tá lá sozinho. Olha o transtorno que você vai fazer seu filho passar. Que lá eles falam francês e inglês, né? Então, tem um inglês meio arrastado. Então, línguas totalmente diferentes da dele, não né? dê essa experiência pro seu filho. Faça o processo correto. É melhor adiar pra ele ir conseguir estudar os 2 semestres do que iniciar o quanto antes e não conseguir ficar lá por muito tempo. Ou ser barrado na imigração, é muito arriscado.